E cá estamos nós para lhe fazer companhia nesta tarde. Seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. E eu estou aqui tão animada hoje, é sempre um prazer estar aqui Estás a consigo. rir, o que é que eu disse? Nada, sou eu que estou aqui. Sabem que eu às vezes ainda começo o programa com os meus pensamentos aqui dentro e ainda me estou aqui a rir. É verdade, é sempre um prazer estar aqui consigo e hoje temos um programa super interessante porque vamos conhecer a Joana Gralha, acho que estou a dizer bem o nome, que nos vem falar do seu projeto Boas Escolhas, que é uma academia de estilo de vida. Já vamos saber o que é que isto é, mas cheira-te a que vem coisa boa aí, não é? Claro que sim, um estilo de vida, vida com qualidade. Vida saudável, vamos lá ver o que é que aqui a Joana nos vem a falar. Vai-nos pôr a fazer exercício. Se calhar também um bocadinho. Ela não vai pôr, pelo menos não estamos Pronto. preparados. E não traz sapatos para fazer isso. Mas quem faz exercício faz de qualquer maneira. Sim, sapatos para isso, claro. Eu, portanto, acho que estamos salvas por agora. Não sei. Mas é sempre um prazer estar aqui consigo. Então, hoje temos aqui uma boa conversa para falar, porque, aliás, queremos todos, já falámos várias vezes sobre isso, dar não só anos à nossa vida, mas dar vida aos nossos anos. Exatamente. Não é? Ai, que Portanto, esta frase já não é minha, já houve é alguém sempre que a bonita, disse. sempre. É sempre bonito. Eu tenho que sempre pensar qual é que é a coisa certa que eu quero dizer. Mas é isto, portanto, queremos dar vida aos nossos anos para vivê-los em pleno, portanto, é sobre isso que nós vamos falar. E para fazer isso, pode sempre assistir ao nosso programa, porque dá muita vida e muita alegria, com certeza. Através do YouTube, o canal Coriacos TV encontra na playlist Conversa de Mulheres um monte de programas, vários tipos e completos. Para quê? Para que você possa partilhar, rever, não perde nada daquilo que acontece aqui no nosso programa, as nossas convidadas, as rúbricas. Portanto, é através do YouTube que pode estar sempre dentro daquilo que acontece aqui no Conversa de Mulheres. É e verdade. pode partilhar. É verdade. Portanto, contamos consigo para fazer chegar estes projetos mais longe, para fazer chegar estas informações mais longe, porque são muitas informações, muitas dicas úteis, muitas histórias de vida. Mais hoje vamos ter aqui uma história de vida para falar e às vezes estes exemplos ajudam-na a si também a superar alguma coisa, a encontrar aqui uma solução, às vezes a ver uma luz ao fundo do túnel. Portanto, partilhe com quem também precisa e se tem uma sugestão de convidada, há muito tempo que não digo isto, não é? Se tem uma sugestão de convidada, faça-nos chegar, porque se é uma boa sugestão para si, quem sabe também se adequa aqui ao nosso programa, às convidadas que vamos tendo, não é? Tentamos diversificar aqui um bocadinho a informação, não podemos ter sempre o mesmo tema, mas se tem alguma sugestão de convidada, faça-nos chegar, chegar até nós. Através das nossas redes sociais, o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres, mensagem privada, através do e-mail que passa em rodapé. Portanto, se você é ou conhece essa mulher empreendedora, uma história de vida, então faça-nos chegar esse perfil, os seus dados e vamos agendar então e vai ser um belo programa. É verdade. Vamos conhecer ao vivo. Tagarelas. Chatas. É verdade. Às vezes um bocadinho. Chatinhas. Mas pronto. E então, vamos apresentar a nossa convidada? Claro que sim. Vamos passar um separador e vamos conhecer a convidada de hoje. Até já. E cá estamos nós de volta já para apresentar a nossa convidada. Pois é, como a Ruth há pouco referiu, temos connosco a Joana Gralha. Seja muito bem-vinda. Acertamos no nome. Tudo certo. Então, mulher, mãe, enfermeira, empreendedora e fundadora do projeto Boas Escolhas, Academia do Estilo de Vida. É verdade. Exatamente. Uau, tanta coisa. Eu acho que sou eu e a maior parte das mulheres. Nós é que às vezes não temos consciência e clareza do número de tarefas e do número de responsabilidades que temos. É verdade. E eu sou enfermeira, trabalho, também sou mãe há 9 meses. E já está tão elegante. É o estilo de vida. É o estilo de vida, Pois, faz diferença, não É o é? estilo de vida. Vai contar o segredo. Pronto, agora já ganhou 1000 fãs. Pronto. Já tem ali logo 1000 fãs. Queremos saber qual é que é o segredo. Qual é que é o segredo? E então, fala-nos aqui um bocadinho do seu percurso, de onde é que é, infância, hobbies. Queremos saber tudo. Nós, portanto, então. aqui saber. Então, eu sou alentejana, como já devem ter reparado. Eu sou de mais ou Évora. menos. Pronto. O meu marido é madeirense e talvez já tenha aqui um mix. Olha que belo. Não era só alentejana, exatamente. Já tenho aqui uma mistura. Pronto, sou alentejana, sou de Évora. Eu nasci numa aldeia perto de Évora, que se chama Monte do Trigo.
Depois Portanto, tem trigo lá. Sugadinho. jogadinho, na paz do Senhor. É. E além de eu morar na aldeia, eu não morava mesmo na aldeia, morava numa quinta, num monte, como nós chamamos ali. Num monte. E então vivia mesmo rodeada dos animais, da sei. natureza e cresci assim. Tem irmãos ou não? Não, não tenho. Ou sentiu-se muito isolada ali no Até monte? não, porque nós, como estava a dizer, aqui talvez chamem mais quinta, talvez, mas nós ali chamamos muito de monte. E É o o monte, sim, o pronto, monte alentejano, toda a gente exatamente, conhece. é isso Em mesmo. Portugal toda a gente sabe o que é um belo monte É isso alentejano. mesmo. E o monte, não vivíamos só nós, eram os meus avós e os meus tios, e então eu acabei sempre por estar muito junta com os meus primos, e eles Pois. eram como se fossem os meus irmãos. E crescemos Pronto. sempre todos. Portanto, apesar de não ter irmãos, acabou por ter Sim. aqueles que a vida lhe deu, não é? Exatamente. Muita brincadeira na rua. Muita, muita. A minha infância eu lembro muito de brincar dentro do tanque, cheio de lismos, na terra, nas poças, a colher pedrinhas na Houve ribeira. qualquer dia que foi o dia da lama, olha, eu nem sei se não é hoje que é o dia da É uma lama. infância que eu me orgulho muito, eu sou muito feliz por tê-la tido e agora estou a tentar passá-la ao meu filho. E não é tão fácil? É fácil, é o mais simples. Nós é que tentamos complicar sempre imensas coisas. E o nosso estilo de vida hoje em dia leva-nos muito para o oposto do que deve ser a nossa conexão com a natureza, porque é isso que nos traz saúde. E essa falta de conexão, pelo contrário, traz muita doença, muito stress, Sim, e sim. começamos logo às vezes Devia desde ter pequenos. vindo amanhã, porque Devia amanhã ter vindo amanhã. estavam-me aqui a dizer. Eu sabia que eu tinha visto que havia um dia da lama, porque eu estou sempre a ver os dias para nós às vezes falarmos aqui. Mas eu pensei, quem é que vai falar connosco sobre o dia da lama? Olha, poderia E ter estou aqui a Joana Mas e fala vai hoje, falar. fala hoje do dia da Fala hoje, lama. já ficam a saber para amanhã, que é muito Exatamente. importante. Que É. O dia da lama é mesmo sobre isto, sabem? Ah, Eu por até acaso pensei não que era o conhecia. dia da lama animal. Pois, O animal, há um poderia animal que se ser. chama lama, não Sim, é? sim, sim. E eu pensei que era o dia da lama, mas não, é mesmo esse dia e disse exatamente Terra o que com está a falar. água. Da água, da terra, da lama, do chafurdar na lama, Os seus pais não se chateavam dos por estar bolos de suja. lama. Não, acho que eles Maravilha. pronto, já estavam habituados, lembro Claro. mesmo com os animais. Aí é que eu tocava gostava de muito, cozinhar, era os bolos sim. de lama. Pronto, Mas e não os talvez também tenha feito, agora não me comias. recordo. Não, mas não fazia. É provável. Lembro-me muito de brincar Punha mais nas poças. umas com os folhinhas, animais, depois sim, punha umas sim. folhinhas. E as minhas nas Barbies bolos. brincavam na lama também. Ai, as Barbies minha na Barbie. lama. A minha Barbie não, Sim. mas eu já era crescida. Quando eu tive direito à Barbie, eu já era crescida. Pois. Já nem devia ter Barbie. Mas dizia que não tinha, mas tinha lá escondida em casa. Então eu tratava-a com muito amor e carinho. Já não a sujei na lama, não. Não, os meus eram todos sujos, sim. Fazia parte do E os animais? Tinha assim algum animal? Sim, sempre Preferido? tivemos. Preferido tinha os pintainhos pequeninos, gostava de os levar para casa. Eu lembro-me uma vez ter escondido um debaixo da cama, porque a minha Mas mãe não não é queria que eu mau. levasse os animais para dentro de casa. E eu fazia essas. E a galinha não ia atrás de si? Iam muito, tenho imensas fotografias no meio das galinhas, galinhas umas mais mazinhas, outras Há umas que menos. picam, não é? Sim, verdade. Sim, Eu ainda já levei nem sei bicadas qual é a de galinha. razão, eram umas assim mais com as penas pretas e elas eram assim Sim. mazinhas, andavam atrás de mim. Mas eu gostava muito de andar lá no meio delas e tenho imensas E fotografias aquele pequeninas. cheiro daquela pasta que fica lá por baixo Do quê? das galinhas e Ah, dos sim, patos, sim, etc. Eu não sim. sei como é que aquilo se chama. Olha, também o É a lama com palha e o com, nome ao e com os certo não cocós sei, deles. sim. É aquela porcaria toda. Aquilo lembro-me, até hoje lembro-me sim. desse. É verdade. É muito bom para a agricultura. E eu cresci em Lisboa. Eu cresci em Lisboa. Só que a minha avó tinha lá um sítio com patos e com Sim. galinhas pequenino, não sei o quê. Eu cresci mesmo ao pé do aeroporto. Vejam só como vida, Pois, como eu já sou tão antiga, não é? Havia campo ali tão perto, tão dentro da cidade, que hoje é dentro Pois é. da cidade. Mas sim, a minha infância foi assim, foi muito. E o que é que se imaginava a fazer quando crescesse? A futuro. casar com a agricultura? Não. Por acaso não. Sabem que isto às vezes há esta hora, há dias que a esta hora eu já estou assim. complicado, é Já complicado. estou assim, não é? Não, o que eu imaginei sempre foi voltar para a cidade. Voltar não, ir para a cidade. Porque a minha mãe sempre me diz muito, porque eu agora, contextualizando, nós voltámos a morar nessa quinta, porque eu, entretanto, por volta do secundário, nós fomos viver para a cidade de Évora.
Mas era o que queria, imaginava-se, vivia tanto no campo que gostava de Sim, viver eu na acho que era cidade. isso, porque eu sentia-me naquela idade, sentia que estava um pouco isolada dos meus amigos, não era muito fácil ir ter com eles. Eu não sei se a Cláudia se lembra, mas nós temos aqui uma convidada, temos, porque ela vem várias vezes, que é a doutora Suzete Estrela, Sim. que é uma querida engenheira alimentar, que ela cresceu assim na quinta, no campo, e ela fala muito sobre o que ela teve que abdicar. Sim. A história dela é muito engraçada, do que ela teve que abdicar, e esta ideia de que, pronto, querer sair ali da quinta, Sim, eu tinha muito isso. Pronto, ela não é do Monte Alentejano, é ali do Oeste, mas... Ok. Mas sim, eu tinha muito isso. A minha mãe conta-me que eu estava sempre a dizer que queria morar para Évora ou para outra cidade e queria sair de lá e que dizia muito esta frase de não basta eu viver numa aldeia, ainda moro num monte. Pois. Mas E hoje então, dá valor a isso. sim, sim, muito. Então, dou tanto valor que depois de casarmos, depois de casar com o madeirense, voltámos Não foi para a ao ilha, monte. Não fui para a ilha, porque entretanto ele também arranjou trabalho cá. então foi para o monte. Já que não havia uma ilha, havia um Mas já foi à ilha? Já fui muitas vezes. Não colocou assim em questão em ficar na ilha? Colocamos, Ok, sim, tão e bonita. passava até começar a passar mais temporadas, porque os nossos trabalhos hoje em dia proporcionam isso, é possível, e começámos a passar temporadas maiores e já fazer dá uns anos para cá. 50-50. Sim, sim, e até um dos nossos objetivos que nós por vezes falamos é que daqui a uns anos ter mesmo uma casa lá, em que nós possamos Ai, tão bom. passar lá mais temporadas, sim. Ele também cresceu sempre, não foi no Monte Alentejano, mas foi sempre na assim, ilha? mas numa zona mais rural, digamos assim. sim. Então teve sempre muito contacto com vinhas, o campo. E chegou a uma altura que nós nos fartámos de morar no nosso apartamento em Évora, Bem, a gente está precisávamos aqui a de saltar contacto tudo, não é? e voltámos para o nosso... Portanto, então, mas vamos lá. Era do monte, queria sempre ir para a cidade e Exato. acabou por ter o sonho realizado Exato. aí por volta do secundário, foi Sim, isso? por volta do secundário fui para lá. E o que é que se imaginava a fazer quando crescesse? Eu sempre imaginei que Foi iria daqui trabalhar que fez com a Cláudia saúde. começar. Ah, Sempre adorei trabalhar ler sobre saúde. Os meus livros, quando eu era mais pequena, eram livros técnicos de saúde que eu comprava no supermercado. Às vezes havia aqueles livros sobre a diabetes, sobre o coração, sobre... E eu- sério? a Essa nunca sério, ouvi. eu acho que é um bocado estranho. Esta é a mas primeira vez que verdade. nós ouvimos, não é, Cláudia? Eu tenho uma Gostava coleção de mesmo. livros já muito antigos e eu tenho noção que naquela altura nem percebia metade das coisas que eu estava a ler. Pois, porque se era técnicos, aquilo Exato, mas tinha eu, palavrões, não é? Palavrões, ou obviamente, seja, apesar de ser aqueles talvez mais já direcionados para um público mais geral, né, porque eram vendidos no supermercado e o objetivo até era ser para pessoas que tivessem essa doença em específico, mas eram livros para uma criança, uma adolescente, talvez já mais nessa altura, que não era muito fácil leitura. claro, claro. Mas eu adorava comprar esse tipo de livros, depois no secundário igual, continuava nasquelas feiras do livro que às vezes havia na escola, comprava sempre livros já, aqueles calhamaços técnicos de saúde, e tenho plena noção Claramente, saúde era a sim, sua sim, vida. eu sempre adorei ler sobre o corpo humano, mesmo que não tivesse claramente a perceber o que é que se estava a passar e o que é que estava a ler, mas Eu adoro esse engraçado. contexto de eu não estava a perceber nada, mas eu Mas gostava de gostava. ler à eu mesma. gostava e ter noção que com o passar do tempo as coisas começavam a encaixar-se muito e que eu engraçado. começava a perceber aos poucos. Lembro do meu desenho desanimado preferido ser, eu agora não me estou a recordar, mas já se Era uma chamava... vez. Exato, o corpo humano, exatamente, adorava. Lá. Sim, Eu tenho lá em casa. Já não dá para ver porque via. são DVDs. Engraçado. Sim, São muito DVDs. Sendo eu uma comprei. paixão. Eu adorava mesmo, era uma coisa que eu lembro-me e agora que voltei a viver no Monte, encontrei há pouco tempo uma brincadeira, um bloco de brincadeira que eu fazia que era diagnóstico, X, tratamento, Y, e eu fazia as minhas brincadeiras assim, às vezes até sozinha, e as minhas brincadeiras eram isso, não sabia exatamente o que é que ia fazer mesmo, Mas adorava já esta área de mas saúde. adorava a área E de então o que é que saúde. estudou? então... A enfermeira, já dissemos. Sou aqui, agora estou enfermeira, a pensar, nós já mas- estragámos o suspense. Mas não comecei pela enfermagem, então eu, nessa altura, eu estava muito indecisa o que é que queria fazer e inscrevi-me e entrei na Universidade de Évora em Bioquímica. Ok. Mas a minha ideia era sempre seguir a área da saúde, trabalhar em laboratório, investigar a doença, era a minha ideia. Depois fiz o primeiro semestre, vi que talvez Ele não se não era adequava. bem aquilo que eu queria e então mudei para a enfermagem
e pronto, e era o que... E são muitos anos aqui a trabalhar em enfermagem, não é? Em vários serviços. Sim, já trabalhei em vários serviços, sempre tive muita sede de aprender e viver novos contextos, de procurar também o que era o meu trabalho ideal, onde é que eu me sentia bem para conseguir conciliar todas as áreas da minha vida, porque houve uma altura que eu percebi que isso era uma coisa importante para mim. Mas falando dos vários empregos, sim, trabalhei em vários serviços, em hemodiálise, no bloco operatório, trabalhei com idosos, trabalhei... Alguma área preferida, Joana? Gostei muito de trabalhar na hemodiálise. A sério? Sim, pelo Bem, contacto... eu para mim, a todas as áreas, qual que fosse a área que dissesse, eu ia dizer, a sério, porque todas me parecem difíceis. Também trabalhei nos cuidados intensivos, também foi um desafio muito grande e foi na altura do Covid. Foi das alturas mais desafiantes da minha vida em termos de trabalho, trabalhar nos intensivos Covid. Mas em termos da hemodiálise, nós criamos uma relação muito próxima com... Porque as pessoas vão lá muitas vezes. Vão 3 vezes por semana, às vezes mais. E ficam lá há algum tempo, não é? Ficam o resto da vida, a não ser que consigam Não, ser mas quanto tempo transplantados. demora quando vão fazer hemodiálise? Normalmente o tratamento é 4 horas. Mas ir lá 3 vezes por semana, 4 horas dá 12 horas. Sim, e normalmente eles não estão lá às 4 horas, têm que chegar, depois é o fim do tratamento e esperar que alguém os vai buscar, os bombeiros ou quem for. Então eles acabam por passar lá o período todo da manhã, ou o período todo da tarde, ou às vezes até o fim da tarde de noite. E nós acabamos por criar laços com essas pessoas, porque são doentes que normalmente são considerados um pouco difíceis, mas era o que me diziam antes de ir trabalhar para lá. Difíceis porquê? Eu depois percebi quando fui para lá, eles não são difíceis, eles são pessoas que sofrem muito, precisam muito de atenção, precisam de alguém que os compreenda, porque fazer hemodiálise, estar preso a um tratamento 3 vezes por semana, provavelmente o resto da vida, não é fácil, é preciso compreender essas pessoas, meter-se um bocadinho no lugar delas. E é um tratamento doloroso. É doloroso? É doloroso, é sempre doloroso. Não. Esgotante? Sim, Para esgotante, mim, sim, é claro. Sim, para mim. Não, mas eu estou a dizer para eles, eu não faço eles ideia. É doloroso. Aquilo dói enquanto estou a fazer, são 4 horas ali em assim, sofrimento. Depende Do nível. Depende do nível, depende do estado do doente, depende de muitas coisas. Pode haver tratamentos que são tranquilos, porque o utente já começou até a fazer a hemodiálise já há algum tempo e já está mais estável, o tratamento corre bem. Normalmente, a seguir ao tratamento, eles relatam que é sempre um dia muito cansativo e é natural. Pois, sim. Portanto, nunca é livre de nenhum cansaço, digamos assim. Mas pode ser muito doloroso. As primeiras picadas no braço, que é picado 3 vezes por semana. O tratamento em si pode dar muito abalo. Nunca falámos aqui sobre isso, por acaso, sobre a hemodiálise. Há imensas intercorrências que podem acontecer. A hipotensão, baixar uma quebra de tensão muito grande. Podem ocorrer imensas coisas que acarretam sempre muito sofrimento para o doente. Claro. É um tratamento... E pronto, e aqui o facto da pessoa sentir que já não vai ter outra solução, não é? Sim, normalmente... Talvez faça a pessoa ficar um bocado amargurada, é isso que sentia, verdade. não é? Sim, Sejam pessoas daí as pessoas mais difíceis para ir. É isso, sim. É preciso saber levar aquelas pessoas, meter-se no lugar delas, perceber o lado delas. Claro que pode haver sempre uma esperança e também depende da idade, podem ainda conseguir fazer transplante, mas muitas delas sabem que isso já não irá acontecer, não é? E então... Por causa da idade, não é? Exatamente. Já não... Sim. E então... Mas acabamos sempre um bocadinho os filhos Sofrer deles um até bocadinho, e sofremos ali com eles. São pessoas que quase que se tornam da nossa família. No Natal trazem-nos sempre presentes. Pronto, foi um sítio especial. A equipa também era muito especial, isso também conta muito. Portanto, Então, isso em Évora. isto em Évora, sim, isso já em Évora. E então, a Joana, tem aqui uma questão que é: alguma coisa a fez mudar o estilo de vida? Sim. Porquê? Porque já na licenciatura, a nossa licenciatura tem muitos estágios, muita componente prática, porque é assim que se aprende, e nós todos os anos temos imensos estágios. E chegou a uma altura em que eu percebi que eu era uma pessoa um pouco ansiosa, não conseguia lidar muito bem com o stress, com a novidade, com as novas integrações constantes em serviços novos, porque eu tinha sempre muito aquela ideia do perfeccionismo, que tinha que fazer logo tudo certo à primeira,
isso levava-me a ser, ou seja, eu cada vez que ia para um estágio novo, Sofria logo. ia muito, tinha muito stress, não me permitia a mim errar, até o simples facto de não conseguir ser despachada porque não sabia onde estava o choro já a mim me causava stress e estar constantemente a mudar de serviço, todos os anos da licenciatura, mais tudo o que acarretava fazer uma licenciatura, de estudar, etc. Eu percebi que aquilo estava-me a consumir muito e já na licenciatura eu comecei a ter sintomas físicos, de dores no estômago, muito intensas cada vez que saía de manhã e eu comecei a perceber claramente que isso era pela ansiedade que eu tinha de ir para os estágios. Quando terminei o curso, eu não senti felicidade de terminar o curso, eu senti alívio, lembro-me perfeitamente do dia que tirei a licenciatura. Tipo, já terminou? Exato, eu já consigo estar aliviada desta situação, mas obviamente que não. Depois comecei a trabalhar e esta ansiedade, que depois era acentuada pelos turnos, Pelas horas de sono que são ao contrário, não é? por trabalhar à noite. E houve uma altura que eu fui deixando passar. Depois entrei no curso de administração hospitalar. Houve uma altura da minha vida então que eu vivia em Évora, trabalhava em Montemor e estudava em Lisboa. E o curso de administração hospitalar é muito intenso, mesmo muito intenso. Mais os horários que eu fazia, mantive os horários, de manhãs, tardes, noites, mais viver em Évora. Pronto, e houve uma altura que é que começou a acontecer, a acumular aqueles sintomas de ansiedade, dores no estômago que eu já tinha e que eu não ia ligando, iam acontecendo. Eu comecei a ficar constantemente doente, eu todos os meses, mais do que uma vez, estava doente. Doenças, mas não era uma constipação, era coisas que eu ficava mesmo incapaz de ou de ir trabalhar, ou de entregar os trabalhos, ou entregava, mas não tinham qualidade. Sim. E eu cheguei a um ponto, o meu namorado, na altura, que é o meu marido agora, ele estava-me sempre a insistir: Joana, tu não podes andar assim. E eu dizia: tens razão, eu vou-me acalmar. E ele dizia-me: isto é o que tu dizes agora, Mas depois ficas melhor, esqueces e voltas outra vez, ao mesmo. sim. E então andei sim numa roda viva assim durante algum tempo e até que disse que não podia ser. Eu não estava a tratar bem de mim, nem dos meus utentes, nem a conseguir terminar o curso como deve ser. E eu, se era tão exigente comigo própria, eu não estava... Era tão exigente a um ponto que eu depois já nem dava qualidade, nem no trabalho, nem no curso, nem a mim própria. Então decidiu parar e mudou de vida. Então comecei aos poucos, houve um dia que eu disse que tenho que mudar de vida e não sabia muito bem o que é que havia de fazer, porque na licenciatura nós também focamos-nos muito na parte de curar a doença. Sim. E apesar de falarmos de educação para a saúde, os meus professores falavam sempre do ensino ao doente, mas na prática em si é uma coisa que fica sempre um pouco posta de parte. Portanto, só se atua quando já há uma doença, não se faz uma prevenção. Não há ainda uma grande aposta na prevenção. Se formos então para um serviço mais hospitalar ou de mesmo tratamento de doença, sem ser um centro de saúde, que por vezes tem essa parte da prevenção, não é? É o que é mais direcionado. Então nós aí somos muito focados no tratamento. E o curso é muito direcionado também para isso, apesar de termos, obviamente, cadeiras e tudo que falam sobre a prevenção. E eu percebi que tinha que ir por aí. Lembro de me começar... a primeira coisa que eu fiz foi comprar um livro que se chama O Monge que Vendeu o Seu Ferrari. É um livro muito conhecido de autoajuda e desenvolvimento pessoal. Foi por aí que eu comecei. Eu lembro, aquele livro para mim era a minha bíblia. Eu todos os dias antes de ir trabalhar queria o ritual de ler uma página daquele livro para sentir alguma motivação, algum caminho e como é que eu podia direcionar o meu pensamento para não ter aqueles sintomas físicos. Li e reli aquele livro imensas vezes e depois a partir daí foi uma bola de neve em termos de querer sempre saber mais sobre o estilo de vida. Comecei a estudar muito sobre alimentação. Comecei a mudar a minha alimentação aos poucos. O que é que mudou na sua alimentação? Comecei essencialmente no início, estudei muito e li muito sobre o açúcar, como é que o açúcar influencia e degrada a nossa saúde. Cláudia, açúcar. Como é que estamos de açúcar? É sério, Ruth? Vou fazer aqui agora uma consulta. É só porque eu acho que, pronto, aqui a Joana tocou aqui num ponto muito sensível para a nossa vida, não é? O açúcar.
Pá, mas tudo em... Ai, açúcar. Mas não tem mal comer açúcar. Tem Tem mal. das o devido, quantidades, pois, não é? exato. Haver um controle. Portanto, a Joana começou a ver que o açúcar era um bocado um vilão. Sim, não é? essa foi a primeira, a porta de entrada na alimentação, digamos assim. Li muito sobre o açúcar, muitos estudos sobre o açúcar, como é que o açúcar afetava a nossa saúde. Lembro-me de começar a pensar assim, de ficar chocada com as informações que eu estava a ler e só pensava que eu tenho que partilhar isto com as pessoas. E foi aí que começou depois a ideia do projeto, mas isto já há muitos anos atrás ainda. Foi o açúcar, depois comecei a tentar ter uma alimentação mais natural, com menos processados, menos coisas embaladas, comer mais frutas, mais vegetais. Foi muito por aí. Já estava no monte aí. Não. Que ajuda, não é? Estava na Ajuda, cidade. ajuda a estar no monte e ter as galinhas Sim, ali, as Não, coisinhas o monte ali. foi recente agora novamente. Ah, o Não monte tem foi muito, recente. tem 2 anos que nós nos mudámos para lá novamente. Sim. Isto ainda estava em Lisboa a trabalhar nesta altura. E pronto, foi a alimentação. Quando da alimentação, depois fui muito para o exercício. Estás a ver? Ele vinha aí. Ele vinha mas aí Não veio, mas não veio é com muito chamado. Sempre faz parte. Sim, é muito importante mesmo. O exercício despoltou porque depois eu trabalhava tantas horas de pé, isto acontece com imensos enfermeiros e com imensas pessoas que trabalham muito de pé. O médico me acompanhava porque eu já tinha imensas dores nas pernas e de noite acordava com dores. Ele já me queria dores. operar às varizes e eu na altura não quis porque eu estava no bloco operatório a fazer essas cirurgias. E eu pensei, não, eu sou muito nova, eu não quero isso para mim, eu tenho que arranjar uma alternativa. Então esta foi Começou a fazer Sim, exercício. esta foi a segundo gatilho para eu mudar o meu estilo de vida. O primeiro foi aquela ansiedade que eu sentia sempre e mudei muito a minha alimentação por isso. Depois foi a necessidade que o médico me dizia que eu tinha que ser operada e eu não queria e eu achava que tinha que haver outra solução, pelo menos para já. Então qual foi a solução para as varizes? Partilhe já, que eu quero já saber. Vou já partilhar então o que eu comecei a Vocês fazer. nunca vi as foi- minhas pernas, mas eu tenho umas pernas lindas. Acredito. Então, o exercício é mesmo fundamental para as varizes, porque ativar a nossa Que tipo musculatura. de exercício? Caminhada, corrida Sim, ou a só... musculação também é importante, desde que não seja exagerado. Olha, a Ruth aqui. Exatamente. Eu já sou assim por dentro. Sair. Se ficasse assim por Pum, fora pum. também, era um susto para toda a O gente. treino de força é sempre importante para termos os músculos Sim, fortes sim. que bombeiem bem o nosso sangue e ativem a nossa circulação. Mas sim, caminhadas, passadeira, o que nos faça sentir moderadamente cansados, porque é muito importante nós nos cansarmos um bocadinho todos os dias para ativar o nosso coração e que ele funcione corretamente. E porque às vezes a pessoa sente-se cansada. O problema é Se for a esse, que as pessoas já se sentem Eu cansadas. sinto-me cansaço cansada diferente. É. Mas é um cansaço diferente. É um não é? cansaço diferente. Isso é aquele cansaço bom que eu sinto quando vou nadar um bocadinho na isso. praia. Já repararam que eu estou a precisar de ir à praia, não é? Já falei de praia não sei quantas vezes esta semana. É um cansaço diferente, sim, porque nós quando fazemos exercício libertamos Praia hormonas. também dá, nadar faz bem. Exatamente. E mexer as Tudo é perninhas. exercício. Isso é a melhor coisa para as perninhas. É muito bom mesmo. perninhas Então na água da de Portugal, geladinha. Ah, É muito eu bom adoro. mesmo, porque o calor é inimigo das varizes. Pois. E o exercício, como estava a dizer, o exercício faz-nos libertar hormonas, por exemplo, que fazem com que alivie a dor. É por isso que o exercício é muito recomendado a quem tem até dor crónica e outros tipos de dor, sem ser dor crónica. Faz-nos libertar hormonas que ficamos com bem-estar, com felicidade. E então nós, quando estamos Como tomar um cansados... dronfo. Exato. O exercício é isso. Só que é um pouco mais saudável. Mas é Esse é verdade. melhor, esse Mas é melhor um bom incluir. exemplo. Nunca me lembrei de dar este exemplo, é verdade. mas é Mas melhor o aquele açúcar exercício. também faz isso. cansaço. O açúcar. O açúcar também dá esta, Sim. esta falsa Ele ideia, ativa- só que depois Sim, é afunda, verdade. não é? Se isso tem a ver com os picos de açúcar no sangue, da glicémia, que nós ingerimos açúcar, temos um pico muito grande de glicémia, só que depois o pico a descer também é muito grande e aí sentimos fome, cansaço, irritação. Yeah. Ah, Deve ser como vai. ficamos eu hoje- insuportáveis. É verdade. mesmo. Exato. Nós queremos mais Sim, açúcar. sim. Mais É açúcar. verdade. Lá está. Ainda falam de drogas. Ele bem é o disse, ele bem disse. açúcar. ele bem O disse. açúcar é uma droga, completamente. É verdade. E depois houve aqui mais um terceiro momento, ou não sei, que foi aqui o pós-parto. Sim. Pronto, entretanto, já estava em Évora a trabalhar e engravidei do Francisco, que tem hoje 9 meses.
digo que nessa altura eu já tinha um estilo de vida saudável, eu já ajudava pessoas a ter um estilo de vida saudável, porque Já tinha a sua academia ou ainda não? já tinha. Portanto, a Boas Escolhas Academia de Estilo de Vida já Sim, existia. o Boa Escolha já existia, ainda não com o nome Boas Escolhas, entretanto foi reformulado, eu já registrei a marca que agora é oficial, que é o Boas Escolhas, Exatamente. mas ele já existia, já há 2 anos para cá. Eu, informalmente sempre fui fazendo isto. Já fazia isto na sua página, não é? Porque Já tinha alguns fazia. seguidores e isto tudo. Sim, também começou porque as pessoas me procuravam muito como é que eu fazia, como é que eu fazia para me alimentar bem, mas de uma forma boa, né? Que os alimentos fossem bons, as refeições fossem boas, como é que eu fazia para ter motivação para me exercitar, como é que eu tinha motivação para me levantar cedo. Então eu informalmente fui sempre acompanhando muitas pessoas assim. Depois foi daí que surgiu então a ideia do Boas Escolhas. E o Boas Escolhas já existia quando o Francisco nasceu. Então eu tive uma gravidez que digo que foi santa, porque eu não tive pernas inchadas, eu não tive praticamente sintomas, a não ser no início alguns enjoos, mas uma coisa muito ligeira. Correu tudo muito bem, o parto foi muito rápido mesmo, muito rápido, eu praticamente não chegava ao hospital a tempo. Foi? Foi muito rápido. Ou é porque ou porque estava fechada a maternidade? Não, porque por não sei acaso, quantos quilómetros. tive sorte, porque nessa altura que poderia estar fechada. Mas foi aqui, foi uma Uma pedradazinha. parte, Sim, lá à parte. Mas foi muito rápido mesmo. Eu tentava seguir, eu fiz preparação para o parto e tentava seguir o que elas diziam, só vais quando as contrações forem de X forma e de X tempo. Mas aquilo evoluiu tão rápido e só dizia, Edgar, não, ainda não é, ainda não está como a enfermeira disse que é para estar quando... Olha, se tivesse feito isso, tinha tido o filho no carro. Pois, e eu aguentei, só que depois comecei a perceber que aquilo devia depois estar nasceu ali no já instante. quase, pois, e foi muito rápido mesmo. Correu tudo muito bem, só que depois trouxe o Francisco para casa Como é que é? e o pós-parto, não há estilo de vida que no início aguente. que aguente um pós-parto, é verdade. Eu acho que essa palavra. Mexe muito com a é pessoa, muito, mexe muito. muito. Pós-parto é. A pessoa é parece não está nela, tramado. não está nela. É Fala-se tramado. tanto na gravidez, mas o pós-parto. Sim, sim. O pós-parto, acho Olha, que eu fala- sou completamente de acordo. É muito. Qual gravidez? Gravidez no. Pronto, aqui não Depende, desfazendo pessoas que depende, têm né? gravidezes muito complicadas, não é? Exatamente, Mas sim. para mim, uau, valha-me Deus. Pós-parto é uma loucura e no pós-parto fala-se muito do cuidado do bebê e nem tanto no cuidado da mãe. Sim, sim. A mãe fica sempre para segundo plano e não pode ser, porque um bebê bem cuidado tem que ter uma mãe bem cuidada. E é uma coisa que eu digo sempre aqui, sempre falamos disso. Por favor, quando tem uma mãe que teve um bebê, ok, perguntem pelo bebê, mas perguntem pela mãe, perguntem como é que está, se está bem, como é que tem estado. Nem que seja só pergunta de circunstância, só o perguntar, já vai a mãe É sentir. verdade. Porque a pessoa, quando se está grávida, passa-se. Estão sempre, esse bebê, não sei o quê, é só ali mimos e mimos e mimos. sim, sim. Depois nasce o bebê, parece que a pessoa já não existe. Desaparece. E eu Já nem nesse nome tem, é eu mãe nem- da. Ia dizer É a exatamente mãe isso. da não sei quem. A mãe, Sim, sim. exatamente. É a Perguntei à mãe, mãe. sim. E eu estou a dizer isto, parece que eu senti muito isto. Não é por isso, mas que percebo que a pessoa fica ali tão Anulada. sem chão. Parece que um verdade. caminhão passou por cima e É depois. verdade. Não foi do parto. Não, Já nem foi o no meu parto. caso então nem sequer foi o parto, porque aquilo foi super rápido. Nem sequer estavam enfermeiras na sala, porque foi tão rápido, porque Foi. fomos nós os dois sozinhos. Elas só tiveram tempo de calçar uma luva e amparar o Francisco, porque foi mesmo muito rápido. Quando eu digo que foi rápido, Que foi! Já olha, está. eu fiz uma aula de zumba de manhã e à tarde ele nasceu. E então eu costumo vais fazer contar Olha, que Zumba acelera o parto. eu vou começar a mandar o link da aula de zumba que fiz, quem quiser, para ter um parto rápido. Mas sim, foi muito rápido. Mas o pós-parto depois, nós não conseguimos ter as nossas rotinas, por mais que tenhamos ou não, mesmo que eu tinha as minhas rotinas, eu continuei a treinar até ao fim da gravidez, apesar de adaptada, obviamente. Mantive sempre uma alimentação o mais saudável possível, com os cuidados que é preciso. Correu sempre tudo muito bem, continuei a ter a minha rotina de autocuidado, mas num pós-parto é uma coisa praticamente impossível. Se nós conseguimos tomar banho, já é uma vitória do dia, não é? A pessoa ter conseguido tomar banho e se quer O que é alimentar-se. que nunca lhe aconteceu? Ele está sossegada. Vou só agora ali. Eu tomo banho tão rápido que o meu marido quase diz que eu quase não tomo banho. Eu tomo banho tão rápido. Pois assim que eu punha lá a coisa.
uma vez disse, vais ficar aí a chorar que eu vou tomar banho, não quer saber? E ficou lá, e eu fui tomar banho. Às vezes Foi rápido, mas, Sim. mas teve que Eu nem ser. sequer conseguia pousá-lo, porque o Francisco tinha de estar constantemente em contacto. Nem sequer conseguia fazer isto de cestas e eu ir fazer qualquer coisa, era impossível. Eu tive literalmente 3 meses com o Francisco ao colo. E o que me salvou até foi os marsúpios, os panos, e Sim, usei sim. muito isso, porque não conseguia de outra forma. E porque tenho um marido que é um espetáculo e uma joia de pessoa, que nós dividimos muitas tarefas e conseguia ir cuidando de mim assim, com a ajuda dele, mas às vezes é complicado porque os pais estão pouco tempo em casa, não é? A licença. Sim, sim. Há os pouco pais tempo. que também são maravilhosos e tudo, E mas não não conseguem, mesmo que Sim, queiram. claro, claro. E a mãe Não acaba têm por trabalhos É um que desafio, permitam ter É muito a complicado, licença e é tudo. muito complicado. Mas diz aqui que esta academia de estilo que tem, que foi o que a salvou. Foi porque depois daquela onda do pós-parto, Aquele caminhão. aquele caminhão que vem Passa por nós. e não há nada que Não consiga para. impedir de passar por cima de nós. Não é? E acho que e até é assim, faz parte. E nós também acho que para superarmos as coisas precisamos de assumi-las, sentir a dor, assumir que estamos num processo complicado, pedir ajuda se for preciso. Sim. E isso é muito importante. Mas tem que chegar a uma altura em que nós temos que dizer, ok, eu estou aqui a começar a restabelecer-me, estou aqui a começar a ter o mínimo de orientação no meu dia, de rotinas, e temos que chegar a uma altura em que temos que pensar que temos que cuidar de nós. Porque senão vai acabar mal, vai acabar em depressões pós-parto, vai acabar em um excesso de peso que nos dá pouca autoestima e que nos traz doenças por aí fora, vai acabar em inúmeras situações em que nós chegamos a um ponto e que não conseguimos mesmo já lidar. E já só com... Já não somos nós, não é? Já não A pessoa somos já não nós. se reconhece. Sim, sim, sim. E por vezes costumam brincar muito com as mães andarem descabeladas, mal vestidas, sem tomar banho, mas eu sinceramente QB essa conversa, porque normalmente quando isso acontece por um período demasiado longo, quer dizer que provavelmente aquela mãe até já não esteja tão bem da sua saúde mental. Porque ter um desleixo tão grande, eu não estou a dizer que está toda bem vestida, maquilhada e como se fosse para um casamento, não é isso. É ter o mínimo de conseguir tomar o seu banho, De brilho em si Pôr próprio. o seu creme, creme, o seu pijama lavadinho, exatamente, deitar-se Sabes que eu não sem tenho prazer- fazer a correr. Eu não tenho prazer não nenhum em é? pôr creme, portanto, para mim, eu Ai, skip da tão creme. Se bem que eu bom. punha óleo. Exato. Essas pequenas coisas fazem muita diferença. Muita diferença. E então, QB essa conversa de achar muito engraçado isso, porque acho que chega a uma altura que não pode ser, porque isso não vai acabar Mas bem. até essa brincadeira pode ferir uma mãe, não é? Exatamente. Porque a pessoa sente-se fora de si e sabe que não está a cuidar de si, que não está a Exatamente. conseguir ser Exatamente. mulher, não está a conseguir. E isto deita abaixo, não é? Deita abaixo, porque eu tenho imensas mães que sigo agora, que acompanho agora, e elas próprias diziam-me, eu até treinava, eu gostava de me maquilhar, e agora nem tenho vontade, não tenho ânimo para nada, e até já começo a ter tempo, mas já nem sequer tenho vontade, porque já estou aqui numa roda viva de cansaço, de frustração, de stress, que eu já nem quero cuidar de mim. E as pessoas chegam a isso é doença. Isso chega a um ponto que as pessoas ficam mesmo a precisar de ajuda. E não é vergonha nenhuma. E chega a um ponto que se nós não conseguimos sozinhas, temos mesmo que procurar quem nos ajude. Porque e chega a um ponto em que até o cuidado aos nossos próprios filhos fica comprometido. Porque é isto que as pessoas não pensam, que se não cuidarem delas, não vão conseguir cuidar dos outros. E claro que há um tempo em que se abdica um bocadinho de nós próprios, Sim, isto faz é parte. normal, não vale a pena a pessoa, eu vou ter um filho, mas eu vou continuar a fazer tudo como antes, só se tiver uma ama há 24 Exato. horas, aí está bem. E mesmo assim, Pronto, não se sei. der de mamar e tal... Mas pode se dar for um leite. biberonzinho, Sim, sim. exato. Mas se a pessoa, lá está, ficar neste circuito muito tempo, vai acabar num limite em que já nem consegue cuidar dos outros. Sim. Porque quem não cuida de si não consegue cuidar dos outros. Isto é uma impossível. máxima que nós temos falado aqui muitas vezes, É tem que muito ser importante. dito, não é? Ninguém consegue dar de si, ninguém consegue
eu no meu caso, eu não consigo tratar bem de alguém, de um doente, de um utente que, se eu não estiver bem, eu vou estar irritada, eu vou fazer tudo a despachar, eu não vou estar com disposição para ensinar-lhe, se ele tiver alta do hospital, como é que ele se pode cuidar em casa. Pois não vai estar ali para a Não vou estar pessoa. presente. Pois. A minha cabeça nem está às vezes em lado nenhum, está cansada. Está em todo o lado, mas não está em lado nenhum. Exatamente. E então para nós cuidarmos de nós, para nós cuidarmos dos outros, precisamos cuidar de nós. Então, quais são as dicas que dá às mães? Então, a dica mais importante que eu posso dar é, independentemente, seja como for o vosso dia, tenham muita ajuda, pouca ajuda, é super importante a pessoa se organizar, parar, pensar, fazer uma lista num papel qualquer, a lista das tarefas que tem no dia. E tudo é tarefa. Eu levanto-me, mudar a fralda ao meu filho, dar-lhe banho, fazer a comida. Nós às vezes fazemos uma lista de tarefas em que incluímos o nosso trabalho apenas, por exemplo, e depois não conseguimos dar conta porque não é só isso que nós fazemos. O nosso dia inclui inúmeras Exatamente. As tarefas. tarefas não é só as tarefas do trabalho, tem Não é só o trabalho. ir as tarefas de casa Tudo o que nós e o fazemos. cuidar de si próprio. E o cuidar de si própria. Então é aí que eu costumo fazer com as pessoas, com as mães que acompanho. Nós temos mesmo um módulo só sobre organização em que eu digo a elas, vocês têm que se sentar a pensar no vosso dia, em que escrevem tudo, mas depois é preciso dar prioridades. Nós precisamos de perceber realmente o que é uma prioridade para o meu bem-estar e o bem-estar da minha família. O que é uma prioridade? O que é que eu tenho mesmo que fazer? Será que eu preciso mesmo de passar minha roupa toda a ferro amanhã? Ou será que primeiro é mais importante eu ir dar uma caminhada e depois então passo a ferro o que eu conseguir? É muito uma questão de organização. Então eu primeiro faço a minha lista de todas as tarefas, eu organizo-a por prioridades, e depois, outra coisa muito importante é delegar, não ter medo de delegar, não ter vergonha de delegar sempre que for possível, conversar com o nosso marido se tivermos e dividir tarefas, com uma mãe, com um amigo, com alguém que se tivermos possibilidades de pagar, que nos ajude. Não querer andar com o mundo todo às costas, porque nós não conseguimos fazer tudo, não conseguimos chegar a todo lado. Hoje em dia as mulheres, as mães trabalham, têm as suas obrigações e é muita responsabilidade, a casa, o trabalho, tudo isso. São muitas coisas, não é? Muitas coisas, tudo requer tempo. E depois de termos a nossa visão do dia e da semana, ser obrigatório ter um tempo de autocuidado, que pode começar por 5 minutos e ir evoluindo para 10 minutos, para 15, mas ter um tempo de autocuidado. E nesse tempo de autocuidado eu costumo sempre aconselhar o exercício, porque é das coisas que mais funcionam em termos de saúde mental, que é o que nós precisamos muito trabalhar nesta altura, é a nossa saúde mental, a nossa disposição, incluir esse exercício. Eu cheguei a fazer 5 minutos de exercício no tapete da casa de banho, de pijama, antes de tomar banho, porque eu sabia que era naquele timing em que eu conseguia ter para tomar banho. E então eu punha ali um vídeo, ou fazia umas flexões ou qualquer coisa, ou punha uma música super motivadora para mim, e aqueles 5 minutos faziam uma diferença total no resto do dia. É verdade. Mesmo uma dancinha. Se fosse o que fosse, uma Para quem dança. gosta como sim, eu, sim, uma dancinha, por mais curta que seja, por mais curto, dá logo ali um boost. faz muita diferença no dia. E às vezes nós não temos 5 minutos, só 5. Às vezes é mesmo questão de nos organizarmos e de pensar previamente no que precisamos de fazer e encaixar lá esses 5 minutinhos. Porque se nós andarmos à deriva da nossa vida, o que acontece é nós acordamos de manhã e depois é a fralda, depois é a mama, depois é o biberon, depois é fazer o jantar e ir trabalhar e o dia passa. E acabou. E amanhã é outro dia igual. Nós precisamos tirar sempre um tempinho para nos organizar. Para trabalhar o psicológico. Estamos a falar aqui então do seu projeto Boas Escolhas, Academia de Estilo de Vida, e que tem um programa específico, MFS, Mulher Forte e Saudável, que é dedicado às mães, que é esse que estava a falar agora. Exatamente, sim. Então, nós no Boas Escolhas... Temos algumas fotos também que vão passar, mas pode falar. Então, no Boas Escolhas temos este programa específico, que é o que está a decorrer agora neste momento. É um programa dedicado a mães, em que nós trabalhamos todas as áreas do estilo de vida importantes para ter um estilo de vida saudável,
nomeadamente a alimentação, o exercício, a gestão do stress, hábitos tóxicos para nós, nomeadamente o tabaco, o álcool, se for o caso, e relações tóxicas, as nossas relações sociais, E é ver a Joana com o seu bebê? que é muito importante, trabalhar também as relações sociais, as relações tóxicas, cuidar das relações boas que temos. Que é isso que eu, desculpe interrompê-la, Sim. mas que às vezes as pessoas nesta fase não têm alguma dificuldade, que é cuidar das relações boas que têm. Sim, muito. Que às vezes têm uma boa relação com o marido, com o pai, com a mãe, seja com quem for. E vai por água abaixo. E vai por água abaixo por causa de um bebê. Tenho recebido imensas mães com esse problema, com o marido que tinha uma boa relação e neste momento a relação não existe ou já terminou e é muito por isto, é muito por às vezes não conversarmos, não explicarmos ao nosso companheiro como é que nós estamos, guardamos muito tudo para nós. É muito também de falta de organização da nossa parte, organização em termos familiar, porque no meio de tantas tarefas que nós começamos Leva a ao assumir, desleixo, não é? é do desleixo, é de deixar passar, é do que nós estávamos a falar. Se eu não tenho brio em querer cuidar de mim, Prazer, não é? para mim, como é que eu vou ter disposição para outra pessoa? É difícil. Que nem apetece, não é? Quando que a nem pessoa está apetece. assim, não apetece estar E com outra então pessoa. é isso, o primeiro passo é mesmo arranjarmos tempo para cuidarmos de nós e depois organizar o nosso dia em que, se for preciso, nós escrevemos na agenda tempo para almoçar com o meu marido, o tempo para irmos ao cinema. Porque é que nós só pensamos na nossa agenda consoante o nosso trabalho? Nós temos tantas outras coisas que são até mais importantes do que o nosso trabalho e não as valorizamos, deixamos quando der. É verdade, é verdade. É quando der. Só que se nós queremos manter uma Na boa realidade, se relação, a gente perguntasse a alguém assim, do nada, o que é mais importante na sua vida? A sua família ou o seu trabalho? Toda a gente não sei, mas pronto, se calhar muita gente iria dizer a família. Exato. Mas depois, nas prioridades, ao fazer escolhas, está a escolher o trabalho. É verdade, não é? É. E eu costumo dizer uma frase que é: se não escreves, não acontece. Porque hoje em dia, se nós não escrevemos, se nós não pensamos, as coisas não acontecem. Porque o nosso dia é tão atarefado e estamos sempre a surgir coisas novas durante o dia. Nós até não tínhamos pensado que amanhã se vai avariar a televisão, por exemplo, e depois avaria-se a televisão e eu não tenho televisão e em vez de ir correr, vou arranjar a televisão. Isto aconteceu a uma mãe que eu ajudo. E então eu tive que rever aqui com ela as prioridades. Mas será que deixaste de cuidar de ti para ir fazer esse compromisso? Que tu estás numa fase tão delicada da tua vida. Será que isso era mesmo uma prioridade? Não podia ser outra pessoa a pedir Será para arranjar. Se calhar ela não foi arranjar a televisão, ela não é técnica da televisão, não é? Exatamente. Só se for técnica é que vale a pena. Aí poupa Questões- dinheirinho. Sim, Se tem que exato. levar, se calhar outra pessoa podia levar, não Outra é? pessoa, ou às vezes nós até conseguimos fazer tudo do género. Eu consigo treinar e depois conseguir arranjar a televisão, mas como eu não dava prioridade ao exercício, fui arranjar a televisão e até demorei mais tempo e a seguir até fui às compras e o dia passa. E na questão da relação é a mesma coisa. É nós definirmos tempo, se for preciso nós definimos tempo para estar com o outro. Um tempo, 1 hora, 2 horas, num dia da semana, ou seja, quando for, em que estamos totalmente focadas em cuidar. Naquilo. Fala aqui que este programa ajuda as mães a terem tempo para cuidarem de si, a conseguirem implementar um estilo de vida saudável à sua realidade, não é? Sim. E a menos stress, ansiedade e frustração. Então, nós trabalhamos estas áreas do estilo de vida, todas importantes, o sono, o exercício, a alimentação, a gestão do stress e antes disso tudo, trabalhamos uma área que é a organização. Como é que elas vão ter noção e clareza de como é que é a sua realidade, como é que é a sua vida, o seu dia-a-dia, as obrigações que têm. Organizam-se para depois começarem a conseguir encaixar uma rotina de estilo de vida que tem que ser adaptada a cada um. Eu não posso obrigar a pessoa a fazer 20 minutos de exercício, mais 1 hora de meditação, mais o que for, se essa pessoa não consegue fazer isso, não tem mesmo capacidade, porque até está sozinha o dia inteiro ou trabalha imensas horas, mas há sempre uma forma. Eu costumo dizer que há sempre uma forma. Se nós focarmos a nossa atenção nas soluções, há sempre uma forma. Então, neste programa, nós ajudamos a fazer, ajudamos-las a pensar no seu dia, a ter clareza, a encaixar um estilo de vida
saudável no seu dia a dia. Vamos trabalhando, a cada semana trabalhamos uma área. Na primeira semana trabalhamos a organização para terem clareza do seu dia, depois a alimentação, o sono, o descansar sem culpa, que também é uma... Descansar sem culpa também Como é é que é verdade. possível? Mas que agora parece tão claro, não é? Para nós agora, que já somos mais já há algum tempo. Mas Parece é uma que grande diferença do primeiro para o segundo. Pronto, mas descansar sem culpa. Eu não fui ao segundo, não sei. Mas parece que é tão claro que é preciso descansar e que é preciso parar e dizer, opá, agora não dá. Tem mesmo que ser. Só quando eles são pequeninos é muito difícil. É. Então, como é que as pessoas podem aceder aqui à sua academia e a este programa e que mais coisas é que tem para nos falar? Estamos mesmo aqui Então, a chegar ao fim. o mais fácil é através do meu Instagram, que eu normalmente todos os dias costumo partilhar também um pouco do meu dia a dia, dar o meu exemplo, como é que eu faço. Para Receitas e tudo, não é? receitas, costumo partilhar muitas, sim, todos os dias partilho como é que eu faço, como é que eu tento ter uma alimentação saudável, mas de forma que seja saborosa, prazerosa, porque nós gostamos de comer. Um bom alentejano gosta de Obviamente, comer, caramba. e dá para fazer tudo, dá para encaixar tudo. Eu costumo dizer, não faço dietas, eu como de forma mais natural possível, mas dá para incluir tudo o que a gente gostar. E através do meu Instagram eu costumo partilhar muitas receitas, muito da minha rotina, como é que eu faço sendo mãe, trabalhando, como é que eu consigo encaixar este estilo de vida saudável, como é que eu me organizo. Depois podem me encontrar também no meu site, www.boasescolhas.pt. Lá tenho também algumas opções de serviços que nós fazemos, em termos também mais agora é de workshops. Fazemos com as crianças, em que ensina às crianças um estilo de vida saudável, com brincadeiras, com jogos, e é a forma mais fácil dos pais conseguirem ter um estilo de vida saudável através Das crianças, não é? Porque eles crianças. vão obrigar a dizer, então, mas isto não se pode. É verdade. Então, mas isto não se verdade, quê. é verdade. E eles, Ai, é mas isto verdade. agora não. E eles têm uma capacidade de aprender e de assimilar muito Sim. maior do que nós imaginamos, e eles levam muita E informação até de para mudar, casa. porque não estão ainda com tantos É verdade. maus hábitos, vamos Maus, assim É dizer. isso. E também junto de empresas, mas sempre da mesma perspectiva, como é que os trabalhadores conseguem encaixar um estilo de vida saudável no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas realidades, para terem melhor performance no seu trabalho, melhores. Porque isto também é verdade, se a pessoa também está bem, vai ser um melhor trabalhador. Exatamente. A nossa saúde, o nosso autocuidado vai afetar todas as áreas da nossa vida. Portanto, também é uma área muito importante. E agora, a decorrer o MFS, o Programa Mulheres Fortes e Saudáveis, que termina por volta dura 4 semanas. E não sei quando é que vai abrir inscrições novamente, Pronto. mas é estarem atentos no meu Instagram, no meu site, que eu vou sempre partilhando e divulgando. Portanto, quando houver inscrições, podem mais mulheres se inscrever Sim. para a tal duração de cerca de 4 4 semanas de acompanhamento, em que trabalhamos todas estas áreas. Vamos criando também uma comunidade de mães, que é também muito importante, onde podem partilhar Isso as suas vivências, as suas dificuldades. Até estou a programar agora nesta edição um dia presencial para partilhas, para trocas, porque o que eu tenho vindo a perceber é que nós achamos que somos as únicas que estamos a passar por X situação E não ninguém somos. é único, toda a gente E tem há alguém. imensas pessoas a passar pelo mesmo, mas só nós sabermos que há mais pessoas a passar pelo mesmo, isso parece que já nos alivia e tira um peso de cima. Sim. Parece que não foi alguma coisa que foi culpa da pessoa. Exatamente, sim. Não foi a pessoa que se colocou naquela situação Exato. sozinha. E então fazemos também esse espírito de comunidade que é muito importante. E pronto, é irem seguindo principalmente o meu Instagram, que eu estou lá quase sempre, Joana Gralha, Joana Gralha, e o site Boas Escolhas. muito bem. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada eu. Foi um prazer recebê-la, Uma lefada de ar Joana. fresco. Uma lefada de ar fresco, exatamente. Ficamos com vontade de ter um estilo de vida destes bons. Fazer Saudável. boas Não é ter coisas. mais filhos. Não. Sim, É sim. com vontade de vida. Isso não volta. Não. Tudo bom, está bem? Obrigada. E nós Parabéns voltamos pelo projeto. Obrigada. E nós voltamos no próximo programa. Então tem de ser. Super mais saudável. Marcamos 15 horas. Marquem aí na sua agenda. Exatamente, marca aí na sua. Exatamente, boas escolhas. 15 horas, de segunda a sexta-feira, programa Conversa de Mulheres. Apanharam isto. Então, olha, faça isto que a Joana ensinou, é um bom truque. Coloque lá todas as suas tarefas, mas inclua a tarefa de cuidar de si, de sair com o seu namorado / marido, de passar tempo com os seus filhos, porque isto tudo vai fazer diferença.
verdade? Sem dúvida. E mais o nosso programita. Claro, o nosso programa de dá segunda a para fazer enquanto passa a sexta-feira. ferro. Exato, lavar a louça, Uma coisa assim. lavar o chão. É verdade. Nós voltamos no próximo programa. Portem-se bem e sejam felizes. Tchau, tchau.